Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe em sua paz, que sintamos desde já a presença do Mestre amado, dos benfeitores espirituais, que aqui a todos nos amparam, trazendo-nos inspirações, trazendo-nos força, estímulo para a nossa caminhada espiritual. É para mim uma imensa alegria ter a oportunidade de estar aqui, nessa cidade pela qual temos um profundo carinho, e também vínculos espirituais pela parte aí do nosso querido avô, Sr. Veridiano Valadares, que muito provavelmente estará aqui conosco nesta noite em espírito, né? Já está do outro lado da vida, mas que tem toda uma história aqui com essa cidade. Aqui estão muitos amigos que o conheceram, que puderam conviver com ele, e ele é para nós também uma referência nessa caminhada, dedicando aí muito do seu tempo, da sua energia, a nossa bendita doutrina espírita. Então, assim alegre pela oportunidade e pela ocasião, esperamos poder retribuir a cada um dos que aqui estamos com reflexões, com inspirações que possam fortalecê-los na caminhada e no bom combate de cada dia. E o livro Paulo Estevão, obra magna do nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo de número 9 da segunda parte da obra, nos traz ali a descrição de uma cena muito interessante. O apóstolo Paulo, depois de 2 anos preso na cidade de Cesareia, ele havia voltado a Jerusalém a pedido de Tiago para auxiliar Tiago lá com a Casa do Caminho, que encontrava muitas dificuldades para se manter. Então, Paulo volta e ali existe toda uma artimanha, todo um processo realizado pelos fariseus, que acabaram culminando então na sua prisão. Ele é deslocado para Cesareia, ali fica por 2 anos, até que então ele acaba sendo transferido para a cidade de Roma, a pedido dele próprio, né? Uma audiência junto a César, cidadão romano que ele era. E então inicia-se ali uma longa jornada, com muitas peripécias, com muitos acontecimentos interessantes. Primeiro, uma cena muito bela, talvez uma das mais belas de toda a obra, quando ele, juntamente com Lucas, com Timóteo, com Aristarco, vai se despedir daquela região, para ali não mais voltaria enquanto no corpo físico. Uma verdadeira multidão acorre ali a Cesareia para justamente se despedirem e agradecerem por todo o legado de vida, de testemunho que aquele apóstolo, naqueles tantos anos de serviço e dedicação, havia ofertado. Então era uma cena comovente, uma verdadeira multidão, anciãos, crianças, jovens, mulheres, enfim, os companheiros da Casa do Caminho lá em Jerusalém, de outras comunidades ali na região, em Antioquia, por exemplo, todos acorreram para aquela despedida, muitas lágrimas, muitas emoções. Lucas chegaria a descrever para o apóstolo: essa é uma das cenas mais belas e mais comoventes que já vi. Muitas pessoas a oscularem as mãos do grande apóstolo, agradecendo por aquelas cicatrizes benditas que tanta luz haviam semeado. Assim, então, ele parte daquela região para a longa jornada pelo mar Mediterrâneo, jornada essa que não se faria assim de maneira tão fácil, tão tranquila. Ele era um prisioneiro, mas logo conquistou a simpatia, até mesmo uma reverência daquele que era o centurião responsável pelo seu traslado, pelo seu deslocamento. Centurião chamado Júlio. Tal era o magnetismo daquele apóstolo, tal a vibração que se irradiava daquela alma, que ele ia conquistando as pessoas, mesmo aqueles que eram os responsáveis pelo seu cativeiro. De modo que ele foi desenvolvendo, então, com Júlio, uma bela amizade, que se traduzia ali na navegação, naquela jornada, na forma das conversas, dos diálogos que eles entretinham, mas até mesmo na condição por meio da qual Paulo foi levado até Roma. Boa parte dessa jornada, Paulo a fez sem as algemas. Tal a confiança que Júlio depositava nele, deixava o prisioneiro sem as algemas. E mais do que isso, permitia a ele que aproveitasse aquela viagem, mesmo sendo um prisioneiro,
para que pudesse deixar a mensagem de Jesus por onde passassem, porque foram fazendo várias paradas durante aquela jornada, que era uma longa jornada. Então, passaram por Chipre, passaram por outras ilhas e cidades ali, a costa também da Ásia, da Panfilha, e assim, onde Paulo ia passando, juntamente com os amigos, Lucas, Aristarco, Timóteo, ele ia aproveitando para rever alguns corações queridos, porque em algumas dessas cidades ele já havia passado antes, ou a mensagem de alguma maneira já havia chegado ali. Então ele reforçava a sementeira, deixava ali mais algumas luzes e seguiam adiante, sempre contando com aquela reverência, com aquele respeito da parte do centurião. Em determinado momento, no entanto, da jornada, como descreve-nos Emmanuel, a travessia se fez mais áspera. Paulo como que intuía que se aproximavam momentos difíceis. Chegava aquele tempo em que as águas do Mediterrâneo não se tornavam assim navegáveis, pelo menos não com facilidade. Aproximava-se o tempo do inverno, em que as navegações pelo Mediterrâneo eram encerradas por um período, a fim de que pudessem ser retomadas depois, em decorrência das tempestades, muitas vezes abruptas, que ali se formavam. Paulo, inclusive, traz esse alvitre, essa sugestão ao centurião Júlio para que ele intervisse junto ao capitão do barco que haviam tomado, porque no processo eles também foram trocando de navio. Então Paulo diz, olha, eu recomendo que a gente espere aqui nesse último porto por mais algum tempo, porque presinto muitas dificuldades à frente se ousarmos cruzar o Mediterrâneo nesse período. O centurião Júlio, tal era a confiança que ele tinha no apóstolo Paulo, leva essa sugestão ao comandante da embarcação, que então tem simplesmente um gesto de desprezo, mas como assim? Está dando ouvidos a um simples prisioneiro? Por acaso dará valor à opinião desse indivíduo em detrimento da minha, que sou comandante da embarcação? O alvitre, portanto, não foi seguido. Nos 2 dias de navegação após a sugestão de Paulo, o tempo parecia ótimo, céu aberto, parecia que a navegação se faria às mil maravilhas. Assim o próprio centurião Júlio passou a acreditar. Quando, então, no 3º dia, eis que o tempo muda, surge uma tempestade que duraria muitos dias, cerca de 14 dias, imersos no turbilhão, em meio ao mar Mediterrâneo, em que todos se manifestavam ali desesperados ante as condições em que se encontravam, já prevendo mesmo a morte. O único que se mantinha firme e fiel, consolando, alertando, aproveitando inclusive a circunstância para orientar, para trazer lições e reflexões em torno daquela espécie de parábola viva que eles viviam, era o apóstolo Paulo. Mas ainda assim chegam a naufragar. E em naufragando, têm a sorte, entre aspas, de estarem já nas proximidades da ilha de Malta, onde então acabam por aportar depois do naufrágio. E ali ficariam algum tempo, alguns meses, esperando o período em que poderiam retomar a navegação. Nesta ilha, Paulo mais uma vez aproveita para as pregações, para fortalecer ali uma comunidade de estudo do Evangelho. Nesta ilha ele seria picado, inclusive, por uma serpente, por uma víbora. Os moradores da ilha esperariam o momento em que ele, enfim, desencarnaria, porque pensavam, ninguém sobrevive a esse tipo de picada. Paulo simplesmente a agita junto à fogueira e o veneno não redunda em nada. Paulo permanece plenamente são, divulgando, pregando a mensagem do Evangelho, o que fez com que muitos na ilha o tomassem por uma espécie de semideus, por alguém com forças e poderes sobrenaturais, consolidando ainda mais aquela ideia distinta em torno da mensagem do Nazareno. Passado o período de impedimento das navegações, eles então prosseguem na jornada, Paulo ainda gozando daquela, digamos assim, autonomia, aquela possibilidade de viajar sem as algemas, mas enfim, eles aportam lá no porto de Puteoli, chegando já na Itália, e seguiriam o restante do caminho por terra em direção a Roma. E é aí que nós chegamos à cena que gostaríamos de trazer
para o início das nossas reflexões nesta noite. Depois de toda essa jornada, diríamos, épica, com tantos desafios, de naufrágios a picadas de cobra, a perseguições e outras tantas coisas mais, chegavam eles àquela região da Itália e, à medida que caminhavam, dirigindo-se à capital imperial, cada vez mais o centurião Júlio notava que ele estava ao lado de alguém de um gabarito que, embora ele já conseguisse sondar, talvez não imaginasse por completo a grandeza daquele espírito que estava ao seu lado. Mas também ele passa a se incomodar de algum modo, o centurião Júlio, porque agora, mais próximos da capital do império, ele já não mais poderia simplesmente caminhar com Paulo ao seu lado sem as algemas. Afinal de contas, existiam muitos observadores, muitas pessoas próximas, por exemplo, a César, ao prefeito dos pretorianos, a Tigelino, por exemplo, que poderiam, então, digamos assim, denunciá-lo. Olha, o centurião trouxe o prisioneiro sem as algemas, livre. Deu a ele uma espécie de favoritismo, de privilégio. E então, em determinado momento, narra-nos Emmanuel que o centurião Júlio se aproxima do apóstolo Paulo meio sem jeito, meio constrangido, por conta daquela amizade, daquele respeito que nutria por aquela grande figura, mas começa então a dizer, olha, até agora, Paulo, você caminhou aqui sob os favores, sob o amparo da minha amizade. Mas você há de convir que agora nós estamos nos aproximando da capital do Império e eu não sei bem como dizer isso, mas infelizmente eu não posso deixar que você siga caminhando assim, sem as algemas, que indiquem que você é um prisioneiro. Muitas pessoas poderiam notar, poderiam perceber, isso poderia comprometer não só a mim, mas também a você próprio. Então ele meio sem jeito aproxima-se de Paulo e traz essa consideração. Paulo, sentindo o constrangimento do amigo, não se faz de rogado, abre um sorriso largo e diz, meu amigo, eu sei muito bem das suas obrigações, sei muito bem que tens de colocar as algemas para me conduzir até Roma. Por favor, o faça, estende os punhos ao centurião. O faça porque não quero conspurcar de maneira alguma essa amizade tão pura que nós construímos ao longo dessa jornada até aqui. Então esse gesto de espontaneidade, de amorosidade, de compreensão do apóstolo, comoveu ainda mais o centurião Júlio, que de olhos marejados então, toma ali das algemas, prepara-se para colocá-las nos punhos do apóstolo e diz então a frase que seria uma frase mortal. Eu almejo aqui partilhar da alegria da vossa companhia. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Em outras palavras, para mim é uma felicidade estar amarrado a você, Paulo, porque diante de tudo que tenho aprendido, ouvido de ti, visto a partir da tua vida, ao longo desses meses de jornada que tivemos desde Cesareia, tem crescido cada vez mais no meu coração esse anseio, esse objetivo de ser como tu, como vós, um prisioneiro do Cristo. Ali estava cunhado, portanto, esse título, prisioneiro do Cristo, do qual o próprio apóstolo se serviria mais de uma vez nas suas cartas. Aliás, esse é o título do capítulo citado, capítulo 9 da segunda parte do livro Paulo Estevão, chama-se O Prisioneiro do Cristo. E esse tema, ou esse título, seria mais tarde, ou seria em alguns momentos, retomado, utilizado pelo apóstolo em alguma de suas epístolas. Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20, ele vai trazer essa denominação, digamos assim, para a partir dela nos levar a uma reflexão profunda sobre uma das questões mais fundamentais do ser, da vida, da evolução, que é uma reflexão em torno da liberdade. Existem certos pilares que são os pilares fundamentais da compreensão do ser imerso no processo de evolução.
A liberdade é um deles. Liberdade que estará estreitamente associada à luz do Espiritismo, que nos abre uma nova compreensão da vida e do ser. Liberdade que estará estreitamente associada, por exemplo, à consciência, à compreensão da vida, das leis divinas. Tudo isso interconectado a nos proporcionar, ou pelo menos a nos convidar a reflexões importantíssimas se almejamos de fato progredir. Entender quem somos, como estamos, qual a nossa condição, nossa natureza, nossa destinação, necessariamente uma reflexão sobre a evolução, que por conseguinte é uma reflexão sobre a paz e a felicidade, passará por uma reflexão sobre a liberdade, que está intimamente associada a uma reflexão sobre responsabilidade, que nos chama a uma reflexão sobre a consciência. Então, temas essenciais que são aqui resgatados, apresentados para nós a partir dessa cena. Aquele homem com tantos anos de ministério, já com tantas cicatrizes a lhe marcarem o corpo, marcas do Cristo, diria ele, cada uma daquelas cicatrizes a falarem dos seus sacrifícios, dos seus esforços pela causa de Jesus e do Evangelho. Portanto, as tomava ele como louros, como medalhas, como troféus. Aquele homem com tantos anos de serviço encontrava-se mais uma vez preso, porque aquela não havia sido a sua primeira prisão. Esteve outrora preso, por exemplo, em Filipos, ficou algum tempo preso em Corinto e em outras cidades e localidades pelas quais havia passado. Havia ficado, desta última vez, 2 anos preso em Cesareia e seguia como um prisioneiro em direção a Roma. No entanto, embora prisioneiro injustamente dos romanos, a partir de certas intrigas, de certas mancomunações que foram ali arquitetadas pelos fariseus, pelos doutores da lei lá em Jerusalém, embora preso nessas circunstâncias, Paulo a si nunca se referia como um prisioneiro dos romanos, como um prisioneiro da injustiça humana, como um prisioneiro dos seus irmãos de raça. Pelo contrário, fazendo eco aqui ao título que o próprio centurião um romano lhe deu de prisioneiro do Cristo, assim ele se definia, por exemplo, na epístola aqui citada, Efésios. Eu, o prisioneiro do Cristo, o prisioneiro do Senhor, embaixador em cadeias. Então, embora ali, de alguma sorte, privado da sua liberdade de locomover-se como bem entendesse, embora ali, digamos assim, restrito em suas possibilidades de atuação em qualquer lugar, ele ainda assim não via aquilo propriamente como uma restrição, como uma privação da liberdade mais fundamental, porque a sua compreensão de liberdade ia muito além daquela compreensão, daquela busca simplesmente de uma liberdade de natureza exterior. E é aqui que nós começamos a entrar no cerne da nossa reflexão. Já que a cena, já que o acontecimento nos aponta para a compreensão em torno dessa palavrinha tão fundamental, liberdade, o que seria, de fato, à luz do Evangelho, liberdade? Porque lá, no capítulo 6, versículo 20 da Epístola aos Efésios, Paulo se diz: porque eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele mais livremente, como me convém falar. Então vejamos que interessante. Paulo, preso, diz que estava preso, era um prisioneiro do Cristo, embaixador em cadeias, para falar mais livremente do Evangelho. Então, paradoxalmente, embora com alguma restrição de liberdade exterior, ele se considerava ainda mais livre para realizar aquilo a que de fato se propunha: falar e difundir o Evangelho, levar a mensagem de Jesus. Então isso já nos traz inicialmente uma reflexão sobre a liberdade em 2 aspectos. Há uma liberdade de natureza mais exterior e há uma liberdade de natureza mais íntima, digamos assim.
E ficamos a meditar qual a liberdade mais importante de se buscar. Por que Paulo, submetido à injustiça, restrito ali nas suas possibilidades de ir e vir para onde bem entendesse, não se incomodava tanto com aquilo, pelo contrário, via naquela situação uma oportunidade bendita de ter ainda mais liberdade para aquilo que lhe competia. Porque ele tinha essa compreensão muito clara do que efetivamente é a liberdade a ser mais buscada por nós, que é uma liberdade de natureza interior. Porque uma coisa, meus amigos, é estar numa prisão, como de fato ele esteve lá em Filipos, como ele esteve em Cesareia, como viria a estar em Roma, embora boa parte ali da sua prisão em Roma tenha sido uma prisão domiciliar. Uma coisa é estar numa prisão. Outra coisa, diríamos mais grave, é quando você entende que a prisão está em você. Então, Paulo, embora por muitas vezes tivesse estado numa prisão, ele sabia que internamente trabalhava por uma consciência sem qualquer prisão. Sem qualquer coisa, sem aquilo que o prendesse, que o limitasse. Sem aquilo que amarrasse a sua alma, por exemplo, a pesos de remorso, de angústia, de aflição. Aquilo que o escravizasse a determinados arrependimentos, a determinadas angústias, remorsos. Então, essa perspectiva agora de liberdade exterior e liberdade interior nos abre todo um novo universo para entendermos, por exemplo, grandes figuras da humanidade, e dentre elas o apóstolo que nos serve aqui de exemplificação. Muitas foram as figuras ao longo da história da humanidade que foram privadas, em algum grau, de liberdade da natureza exterior. Mas que souberam, mesmo em tais condições, avançar ainda mais para uma liberdade de natureza interior. Porque entenderam que mais grave do que estar num cárcere é quando o cárcere está em nós. Porque, de fato, existem espíritos que, em se equivocando, comprometendo-se perante a justiça humana, perante a justiça divina, terão em si um cárcere, cedo ou tarde, do arrependimento, do remorso, e estarão num cárcere de natureza exterior. Foram condenados, sofreram as consequências de atos equivocados ante a ordenação, digamos assim, das nossas sociedades. Agora, existiram também espíritos que foram levados a esses cárceres de natureza exterior, mas que internamente não estiveram presos, não estiveram retidos em cárceres internos, porque entenderam que a liberdade que mais vale, aquela pela qual precisamos realmente nos esforçar e lutar, é essa natureza ou essa liberdade íntima da consciência que não sente amarras, algemas de vício, de queda moral, de arrependimento, que a impeçam de voos mais altos no plano do pensamento, do sentimento, em busca do amor, da felicidade, da paz. Então, embora preso exteriormente, Paulo sentia-se mais livre do que nunca para falar de Jesus, porque aquela circunstância de prisão exterior acabava redundando em trazer ainda mais autoridade à sua fala, porque mesmo preso não se revoltava, mesmo preso compreendia a situação, mesmo preso compreendia e perdoava os seus algozes. Isso, portanto, trazia ainda mais autoridade, mais força às palavras em torno do Evangelho. Como veremos naquele outro momento, em uma outra prisão sua, já aqui citada, lá em Filipos, quando ele e Silas são presos, são flagelados, levados à prisão, e conta-nos o livro de Atos dos Apóstolos, também o livro Paulo Estevão, que altas horas da noite, o carcereiro de repente ouve então um som que provinha lá de dentro do presídio, e ele nota que se tratava então de um hino. Paulo e Silas cantavam um hino altas horas da noite, honrando, agradecendo a Deus as experiências, a oportunidade, inclusive aquela de ali estarem presos por amor à causa do Evangelho.
depois de terem sido flagelados, mãos e pés provavelmente atados, sem saberem quando dali sairiam, quem advogaria as suas causas. No entanto, ainda assim oravam a Deus, cantavam hinos de louvor a Jesus. E tal era a vibração que repercutia daquele hino, daquelas almas que ali estavam, nutridas por uma confiança inabalável, que os demais presos aos poucos foram se aproximando. Foram encostando junto à cela onde estavam Paulo e Silas. E Paulo, que nunca perdeu a ocasião de difundir a mensagem de Jesus, começou então a lhes falar da esperança do reino, da boa nova, da possibilidade de recomeço, daquele Cristo que acolhia a todos, mesmo os mais pecadores, desde que estivessem dispostos a recomeçar, a refazer as suas vidas. Foi então reacendendo a chama da esperança naqueles corações. Naquelas celas sombrias, escuras, sabe-se lá quando visitadas pela luz, pela última vez, de repente uma luz se fazia, a presença daquelas duas almas, inspiradas pelas forças superiores. Lá fora, uma tempestade muito severa e, de repente, um fenômeno insólito se dá. As portas da cela se abrem. No outro dia, o carcereiro, ao despertar, dá com as portas abertas. Já pensava em tirar a própria vida, porque imaginava, todos fugiram, imagina só o castigo que me está reservado. Pensava em tirar a própria vida quando ouve uma voz lá de dentro que diz, não faça isso. E essa voz acrescenta, estamos todos aqui. Nenhum daqueles presos, bafejados com a possibilidade de uma liberdade material, quiseram trocar aquela companhia, aquela pregação, aquele caminho para uma liberdade interior e muito mais profunda por aquela liberdade material que lhes era proporcionada. Nenhum deles fugiu. A gente fica a pensar, há quantos anos alguns deles estavam ali? Com que desespero alguns estavam ali na noite anterior. E de repente, a partir da palavra luminosa de Paulo e de Silas, passaram a buscar algo ainda maior, uma liberdade mais profunda, mais valiosa do que simplesmente a possibilidade de ir e vir pelo mundo, porque entenderam que de nada adiantaria sair daquelas celas materiais se não saíssem de celas interiores. De nada adiantaria romper aquelas algemas materiais se não rompessem algemas interiores. E é isso que Paulo ali os ensinava, com a autoridade daquele verbo. Preso, aquele verbo se fazia ainda mais livre. Passando pelo testemunho, aquela mensagem ganhava ainda mais autoridade e tinha a força de ofertar àquelas outras almas, então, as verdadeiras chaves libertadoras da vida, que não eram as que abriam as celas, as grades materiais, mas as chaves que haveriam de abrir celas e algemas aqui dentro. Então, por isso Paulo diz, em meio às tantas prisões pelas quais passou, eu sou um embaixador em cadeias, um prisioneiro do Cristo, para falar dele com ainda mais liberdade, como me convém falar. Porque eu vos falo, meus amigos, não da simples possibilidade de ir e vir no mundo, porque isso é uma parcela da liberdade, mas vos falo da mais importante das liberdades, aquela de remover os teus cárceres internos, de deixá-los para trás. Porque é o que Emmanuel vai nos dizer, no capítulo 7 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quantos de nós não nos assemelhamos a prisioneiros carregados de cadeias a buscarmos o Cristo? E ao buscarmos o Evangelho, vamos recebendo então as chaves para nos livrarmos das mais dolorosas cadeias, dos mais angustiosos cárceres, os que estão aqui. Os dos vícios, das paixões, dos remorsos, dos arrependimentos, dos anseios de vingança. São esses os que nos prendem, de fato, e nos impedem de avançar. Porque não é essa a sensação que nós temos, por exemplo, quando sentimos que um vício, uma paixão ainda nos dominam?
A gente não tem uma sensação de falta de liberdade? Eu já não queria fazer isso, mas aquilo ainda parece mais forte do que eu. Aproveitando-se da minha vontade ainda fragilizada, então aquilo ainda domina sobre mim. Por mais que eu possa caminhar pelo mundo, por mais que eu possa hoje me direcionar para onde eu quiser, enquanto eu não resolver isso, eu não serei livre, porque aquilo ainda me domina, aquilo ainda me governa. Como Paulo diria, o bem que eu quero, eu ainda não faço, o mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, nesse sentido, eu ainda não sou livre. Mas é essa liberdade que eu quero. E essa vale mais do que a liberdade simplesmente de ir e vir no mundo. Porque existiram corações que trocaram a liberdade de ir e vir no mundo para se manterem com a liberdade íntima de uma consciência tranquila. O próprio Paulo foi um exemplo disso. Por várias vezes, ele abriu mão da liberdade de ir e vir para manter-se com a liberdade de ser fiel ao Cristo e à sua consciência. Querem ver um outro exemplo bonito em torno disso? Vamos recordar a figura de Sócrates. Sócrates, como sabemos, foi preso na Grécia acusado de perverter a juventude, porque ele falava de um Deus único, porque ele falava de virtude. Foi preso, acusado também, como Paulo, injustamente. Seus amigos ali se mobilizaram, tinham alguns juízes conhecidos, falaram, olha, eles estão ofertando a você liberdade se você, de certo modo, renunciar aí às suas ideias, se você se exilar, fugir. Sócrates falou, não. Porque se eu aceitar isso, será um testemunho de que eu não acredito naquilo que eu preguei. Eu estarei trocando a minha liberdade consciencial do dever cumprido, de ter difundido aquilo em que de fato acredito, para simplesmente poder ter de volta a liberdade de caminhar pelo mundo. Mas essa não é a liberdade mais valiosa? Ter essa para não ter essa aqui, não me vale? Então, procede-se o julgamento. Como sabemos, Sócrates é condenado. Não à prisão perpétua, mas à morte, por envenenamento. Tomaria o cálice de cicuta. Sua esposa, então, Xântipa, desesperada após o resultado, dirige-se à prisão, aproxima-se de Sócrates e diz, Sócrates, Sócrates, você foi condenado à morte. E ele então responde, e o que tem isso? Não estamos todos condenados à morte? E ela então diz, mas a sua condenação foi injusta. E ele responde, e você gostaria que tivesse sido justa? Olha a grandeza dessa resposta, gente. Xântipa, o que você acha melhor? Que eu aqui estivesse nessa prisão justamente, ou seja, por um delito, por um equívoco, por uma queda moral, ou que eu aqui esteja injustamente, mas com a consciência livre e tranquila? Olha a grandeza do Espírito que entendeu a liberdade a ser buscada, a mais importante de todas. E você desejaria que a minha condenação tivesse sido justa? Porque fosse ela justa, então eu teria pecado. Então eu teria equivocado-me. E é o equívoco diante da lei, o equívoco perante a consciência que de fato gera as prisões mais angustiosas do ser. Não por outro motivo. No capítulo 8 de João, Jesus diria, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. É cativo, traz consigo ainda alguma prisão. Mas se a consciência está tranquila, ainda que injustamente me privem da liberdade exterior, eu ainda trago comigo a liberdade íntima. E com essa Sócrates estava feliz. Essa lhe valia mais do que todas aquelas promessas, propostas. Manter-se-ia fiel como se manteve até o fim. Deixa esse mundo preso injustamente, martirizado injustamente, mas livre, liberto. Porque essa era a mesma postura dos mártires cristãos, que mais tarde viriam. Diante deles estava a simples, entre aspas, proposta. Basta que neguem o Cristo e a liberdade lhes será restituída. Basta que digam, olha, renegamos a Jesus, adoramos a César e estareis livres. Mas nem a isso se propunham.
Porque poderíamos pensar, né? Eles poderiam apenas falar, olha, nós negamos a Cristo, mas internamente dizerem para si, não, não o negamos. Nós adoramos a César, mas internamente dizerem para si, não, nós não o adoramos. Mas nem esse simulacro, nem essa aparência, nem a isso eles se curvavam. Tal a inteireza de caráter. O que diziam era o que sentiam. Para obter uma liberdade exterior, não se privariam da liberdade íntima de serem integrais, fiéis. O que eu sinto é o que eu expresso. Há uma coerência entre o sentir e o pensar, e o agir, e o modo de ser no mundo. Então não abriam mão disso. Ainda que lhes fosse apresentado como cenário, então, a morte, o martírio, a prisão, a tortura, como se deu a tantos. Ainda assim preferiam a liberdade de serem fiéis ao Cristo, de não deixarem com que as ameaças de fora, as injunções exteriores, as dificuldades, as adversidades tivessem sobre eles a última palavra. De dizer assim, você vai escolher isso para ficar vivo. Eles diziam, não, eu vou escolher o que a minha consciência me pede, ainda que isso custe a minha vida. Percebe que esse é o último ato de liberdade, o mais fundamental e o mais precioso ato de liberdade? Mesmo faceados com a perspectiva da morte, porque essa tem sido a arma dos tiranos, das sombras, do mal em todos os tempos, o máximo que ele pode fazer é o quê? Ameaçar de morte. E os mártires diziam, nem com isso você vai conseguir tirar a minha liberdade de escolher por Jesus, de escolher dizer um sim, sejam quais forem as consequências. Então, o cântico dos mártires nos circos, o cântico dos mártires nas prisões, o hino de Paulo, de Silas lá na prisão, é, na verdade, um grande hino de liberdade. Daqueles que se faziam prisioneiros do Cristo, isto é, fiéis a Ele a toda prova, ainda que isso lhes custasse uma certa restrição de liberdade exterior, mas mantendo uma liberdade íntima, uma tranquilidade, a possibilidade de planarem em esferas mais sublimadas de inspiração e de comunhão com Jesus. Por isso, me lembra da frase de Rufo, né? Aquele mártir que está descrito no livro Ave Cristo, e que é uma das encarnações do nosso querido Eurípides Barçanufo, quando ameaçado, caso não renegasse o Cristo, e eles sabiam do vigor, da força moral daquela alma, então primeiro tentam convencê-lo, porque o Tassiano queria converter todos os seus escravos a aqueles que cultuavam os deuses romanos, a renegarem o Cristo. Então, ele vai colocando, deixa o Rufo por último, porque sabia do vigor moral daquele espírito, todos vão negando, chega no Rufo, ele mantém-se firme. Então eles falam assim, vamos deixar ele preso por mais alguns dias, imaginemos as condições dessa prisão, para ver se ele muda de ideia. Deixaram ele preso por mais alguns dias, no dia aprazado, falaram, olha, ou ele nega ou ele morre. Prepararam um espetáculo, já antevendo que ele não negaria, tiram ele da prisão, o corpo todo macerado pelas torturas sofridas ali na prisão, e para deixar a prova ainda mais difícil, trazem a esposa e as duas filhas e dizem assim, se você não negar o Cristo, serão vendidas como escravas. Então aquele coração foi colocado diante dessa encruzilhada dolorosíssima. Mas ali ele volta-se ao Cristo e diz, entrego-as em tuas mãos. Antes de serem minha esposa e minhas filhas, são tuas tuteladas. Zele por elas, porque eu serei fiel até o fim. Mantém-se, portanto, fiel. É condenado à morte, arrastado por um potro. Mas antes de partir, teria a alegria de ouvir do dito mercador de escravos que comprou a mulher e as filhas, mas que na verdade era um cristão disfarçado que se aproxima e diz ao seu ouvido, vá em paz, elas encontrarão um lar lá na minha casa, porque eu sou cristão. E Rufo então diria aos seus algozes, a felicidade celeste mora conosco, habita conosco nos cárceres terrestres. Porque mesmo diante dessa escolha dificílima,
em mantendo-se fiéis a essa liberdade interior, não deixavam com que o mal triunfasse sobre eles. Não deixavam com que a dor, a ameaça, fosse mais forte do que a decisão deles. E essa é a liberdade mais valiosa que nós temos. Eu me lembro do livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele, que foi um judeu no contexto da Segunda Guerra, esteve preso em Auschwitz, campo de concentração, perdeu muitos de seus familiares num campo de concentração, e escreveu esse livro fantástico, bem curtinho, chamado Em Busca de Sentido. E uma das conclusões a que ele chegou estudando a psicologia do ser humano ali, submetido àquela situação tão adversa, tão dolorosa, uma das conclusões a que ele chegou é essa, de que nós temos sempre uma liberdade última, a mais valiosa das liberdades, que é a de definir como nós vamos nos colocar diante daquilo que nos é feito. Então, aquelas criaturas com os familiares sendo mortos, com os seus sonhos sendo tomados, com a sua liberdade de ir e vir sendo restrita, ainda assim tinham a liberdade internamente de dizer ante os seus algozes: o que você me faz não há de me desestruturar. Não irá me impedir de esperançar. Não irá me impedir de continuar acreditando no bem, na luz, na força, no recomeço. Essa é a vitória que não lhes poderia ser tomada, essa liberdade. Nem os perseguidores lá nos campos de concentração, nem Nero e os perseguidores dos cristãos poderiam privá-los dessa última liberdade de dizerem: a dor que você gera, a perseguição que você ocasiona, a ameaça que você me traz, não será capaz de me impedir de dizer um sim à minha consciência. Não será capaz de esmagar em mim a esperança. Isso é ser livre. É sempre reconhecer que, seja qual for a circunstância, você é livre para lidar com ela de uma maneira mais esperançosa. De uma maneira a não se deixar prender por ela, desanimar por ela. E é isso que movia os mártires. É isso que movia Paulo. É isso que movia Sócrates. Ainda que me apresentem isso, a perseguição e a injustiça, isso não me impedirá de seguir sendo fiel à minha consciência. E esse é o meu último cântico de liberdade. Assim também cada um de nós, diante da dor, diante das dificuldades, diante das ofensas que porventura passemos, diante até das perseguições de encarnados ou desencarnados, se soubermos manter atrelados ao Cristo, estaremos sempre livres para definir o que faremos com o que nos é feito, para que as sombras que nos cercam, para que as atitudes menos felizes dos outros não tenham poder ou domínio sobre nós, de decidir, de definir: estarás triste, estarás desanimado. Pelo contrário. Então, essa é a perspectiva nova em torno de liberdade que a gente vai aprendendo à luz do Evangelho. Né? O que mais buscamos, o que mais vale é trabalhar por essa liberdade íntima, ainda que as circunstâncias nos privem da liberdade, por exemplo, de fazer o que gostaríamos, de nos afastar dessa ou daquela circunstância, dessa ou daquela convivência. Pelo contrário, vamos entendendo que muitas dessas limitações exteriores, por exemplo, convivências das quais não podemos nos afastar, experiências das quais não podemos nos afastar quando queremos, na verdade surgem como caminhos para que aprendamos a construir a verdadeira liberdade. Entendendo que liberdade em Cristo, ou liberdade à luz do Evangelho, não é simplesmente dar vazão a um querer irrefletido, a um querer vicioso, a um querer impulsivo. Liberdade à luz do Cristo é, seja qual for a circunstância, manter-se fiel à consciência, que por sua vez significará manter-se fiel à proposta do Evangelho. É o mal que me fazem? Demonstrarei que estarei livre desse mal se mantiver-me fiel ao bem, ainda que o mal me seja feito. É a ofensa que me ofertam? Me manterei livre se à ofensa eu responder com a compreensão e a indulgência. Então a liberdade, a partir de agora, está sempre em minhas mãos. Por mais que me prendam, poderão me privar de uma certa liberdade, mas não da mais fundamental.
se eu souber me manter fiel ao Cristo. E aqui o sentido de prisioneiro do Cristo. É a consciência que, mais lúcida, aprende a discernir melhor como lhe convém. Paulo resumiria toda essa reflexão sobre a liberdade numa de suas frases imortais, quando ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a síntese mais magistral em torno da liberdade que nós temos no contexto do Evangelho, em consonância com aquilo que Jesus nos trouxe. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então, a partir do momento em que eu passo a escolher, mantendo-me fiel, servo da verdade, quando eu me escravizo, entre aspas, ao Evangelho, então estou descobrindo o verdadeiro roteiro de liberdade. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo número 27, ele vai comentar um versículo do apóstolo Paulo, agora na carta aos Gálatas, né? Porque esse assunto da liberdade, Paulo não só tratou dele na carta aos Efésios, que aqui já citamos, a carta aos Gálatas também traz muito esse tema, especialmente ali no capítulo 5. Então, no capítulo 5, versículo 1, por exemplo, Paulo diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Estai, pois, firmes e não vos deixeis dobrar a um novo jugo de escravidão. No versículo 13, ele dirá: porque fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, olha que reflexões tão bonitas sobre o que é a liberdade. Olha, o Cristo te propõe uma liberdade, mas entenda bem o que é essa liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, não acredite que ser livre é simplesmente atender o que você quer, o que você deseja, o que a paixão te conclama a fazer. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Liberdade real, meu amigo, minha amiga, é manter-se fiel ao amor. O que significa, por conseguinte, manter-se fiel ao bem, à consciência, ao interesse comum. Servir é sinal de liberdade, porque servir denota uma imensa vitória, um imenso domínio sobre si. Fui ofendido, mas tenho domínio sobre mim para não me prender à ofensa e seguir servindo. Recebi ingratidão, mas tenho um enorme domínio sobre mim mesmo para que a ingratidão não me prenda e eu siga servindo. Fui perseguido por servir, por espalhar o amor, mas tenho um tal domínio sobre mim, uma tal liberdade íntima para não me prender à perseguição, não deixar que ela me prenda e seguir servindo. Isso somente explica como um Paulo, passando por tantas dificuldades, seguia sempre. Porque estava no espírito de serviço, entendendo o que de fato é ser livre. Manejando esse último e mais valioso ato de liberdade. O que os outros me fazem não me determina. O que os outros me fazem não define o que eu vou sentir. Eu tenho essa escolha. De dizer a ofensa, você não me domina. De dizer a perseguição, você não me desanima. De dizer a ingratidão, você não há de me impedir de seguir. Essa liberdade é sua, use-a. Então, ao comentar sobre o versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 27, Emmanuel vai dizer assim: na liberdade do eu, então na falsa compreensão de liberdade do eu, as sombras do faço o que eu quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Agora, na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, olha o contraponto que ele faz. Nas sombras do eu, a liberdade, geralmente entendida como faço o que quero, cria o quê? Desordem, favorece a loucura, os transtornos de toda sorte. Por quê? A criatura age impulsivamente, sem refletir aquilo que lhe convém, sem trabalhar o discernimento, atende à satisfação imediata, mas com um preço muito árduo depois, doloroso depois, porque ela agiu em dissonância com a consciência. E isso gera uma algema. Isso gera algum tipo de cárcere interior. Alguém poderá dizer, mas tem muitos que fazem o mal, a corrupção, e parecem não sentir nada.
Parece que não sentem um cárcere, uma prisão, uma algema que quer dentro de si. Seguem sem escrúpulos, seguem frios, indiferentes, para logo mais adiante se verem como aqueles que estão enrolados nas próprias teias, extremamente atados a tantas algemas por eles mesmos forjadas. Porque essa é a visão que o Espiritismo nos traz. Não vemos o ato aqui e agora ou a satisfação imediata. Pensamos em termos de alcance, de consequências. Emmanuel diria, mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Em geral, quem está caindo, quem está se comprometendo, está sorrindo porque está sob narcóticos de ilusão, sob uma cegueira espiritual. Mas assim como toda noite é sucedida de um raiar, de um alvorecer, assim toda noite de ilusão e de ignorância será sucedida de um alvorecer de consciência. E é então que o espírito se verá todo atado às consequências infelizes de seus atos. Agora, aquele que está resistindo, fiel aos deveres, como prisioneiro do Cristo, isto é, fiel à consciência, sem apartar-se do compromisso com o Evangelho, esse alguém, por mais que chore agora, ver-se-á depois mais livre como nunca, para poder alçar-se a novos planos e aos novos patamares. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero cria desordem e favorece a loucura. Agora, na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera progresso e sublimação. Foi essa a frase, foi esse o mote que conduziu Paulo em tudo o que ele viveu. Estou preso aqui? Devo servir. Libertou um monte de corações que estavam lá na prisão em Filipos. Sou perseguido aqui? Devo servir. E com seu exemplo de perdão, de renúncia, de resiliência, levantou, despertou mais a muitos outros corações acolá. E assim, por onde passava, por mais que as sombras quisessem prendê-lo a algemas de ilusão, de revolta, de desânimo, ele, com as chaves libertadoras do Cristo, seguia sempre livre. A chave do amor, a chave do perdão, a chave da misericórdia, a chave da indulgência. Sempre se libertando. Preso aos deveres, preso aos ditames da consciência, por isso prisioneiro do Cristo, mas cada vez mais livre. Por isso, voltamos à frase que ele diz lá na carta aos Efésios, eu sou um embaixador em cadeias, para falar mais livremente do Evangelho, falar como me convém. Então ele ali apresentava para nós o valor dessas cadeias, digamos assim, dessas algemas dos nossos deveres, que por ora talvez pareçam incômodas, mas mais tarde veremos serem os verdadeiros recursos libertadores da nossa existência. Ao passo que o mundo nos promete chaves ilusórias para a fuga dos deveres de agora, para encontrarmos depois ainda mais presos, ainda mais amarrados à consciência, às culpas e aos remorsos. Ao comentar essa fala de Paulo no livro Pão Nosso, capítulo 53, Emmanuel vai nos dizer assim, nem todos estaremos passando por montes de testemunho como o apóstolo. Nem todos passaremos por uma prisão injusta e nos manteremos assim tão altivos, tão firmes no ideal. Nem todos estaremos em condições tão elevadas de testemunho, mas ele acrescenta, todos nós temos as santas algemas das obrigações diárias. No lar, na oficina, na rotina das horas, no seio da sociedade, todos temos as santas algemas de certos deveres aos quais a vida nos vincula. Aquela convivência na família ou no trabalho, aquele dever, aquele compromisso do qual você até tentou se afastar, mas a vida parece te levar de novo àquilo. Uma certa enfermidade, um certo revés, uma certa dificuldade que parecem nos prender. Mas se por eles passarmos, atrelados, vinculados ao dever, veremos que essas santas algemas depois serão os laços salvadores divinos da nossa libertação. Numa outra mensagem, o Emmanuel mesmo vai dizer que
As cadeias levadas ao olhar do Cristo, quando estamos fiéis aos nossos compromissos, à consciência, se convertem ou se transformam em laços divinos de nossa salvação. Então, a atividade que te pede muito, que te pede suor, que te pede renúncia, que te pede paciência, aquela convivência, aquela pessoa, aquela enfermidade, aquele compromisso na casa espírita, que tem te mantido ali preso, impossibilitado de atender a outras coisas que você talvez desejaria, não despreze essas santas algemas que a vida te proporcionou. Não te libertes impensadamente, irrefletidamente delas, acreditando que assim estarás mais livre. Porque liberdade real, aquela interna, a que mais almejamos, aquela pela qual os mártires lutaram, inclusive o nosso querido Paulo, somente é aquela que nasce do dever cumprido. Então a vida nos dá certas algemas, certas cadeias, nos prende a determinadas circunstâncias e pessoas. E há uma razão de ser para isso. Cumpra ante essas cadeias que a vida te traz os teus deveres. Seja junto desses corações e dessas circunstâncias um prisioneiro do Cristo, sempre fiel à consciência. E então estarás preparando o caminho para a verdadeira liberdade que te espera depois. A liberdade de poder caminhar como alguém que não sente dentro de si os cárceres. O peso daquelas bolas que eram utilizadas antes, né, nos prisioneiros, as algemas a nos atarem, nos impedirem de avançar. Quem cumpre os deveres caminha por dentro livre. Quem cumpre os deveres, por mais que esteja preso, limitado na sua possibilidade de fazer aquilo que gostaria, está realmente trabalhando pela liberdade. Agora, quem foge às santas algemas de agora, quem não se vê como embaixador em cadeias para encontrar a liberdade com Cristo, vê-se depois atado, preso a compromissos ainda mais difíceis, ainda mais dolorosos. Essa é a grande lição que esse simples título em torno da figura de Paulo nos transmite. Ele mesmo se cognominava, assim como o centurião que o conheceu, um prisioneiro do Cristo. Porque o seu coração esteve sempre, a cada passo, a cada escolha que deu, atrelado, amarrado, diríamos mesmo, entre aspas, escravizado à vontade do alto, entendendo que longe disso pode até existir liberdade exterior, mas estaremos a carregar, a transportar conosco mesmos ainda os nossos próprios cativeiros, os nossos próprios cárceres internos. Sejamos, pois, fiéis ao que o Evangelho representa dentro do contexto de nossa vida. Saibamos ler e identificar quais as santas algemas que o Senhor nos deu por hora a nos preparar a liberdade depois. E não fujamos delas, porque trocá-las agora por uma aparente liberdade de fazer o que se quer é simplesmente abrir mão da mais valiosa de todas as liberdades, que é a de ser fiel ao Cristo e, portanto, à consciência, sejam quais forem as circunstâncias. Para se manterem com essa liberdade ou para a conquistarem, mártires adentraram circos a cantar. Sócrates tomou a cicuta e Paulo foi martirizado pelo Cristo, mantendo-se fiel a ele a toda prova. Não deixemos, pois, que as circunstâncias tenham sobre nós a última palavra. O agir dos outros ou as sombras que encontramos ao nosso redor. Temos essa consciência de que a liberdade última, o ato último de liberdade, está sempre ao nosso alcance, naquele que internamente diz: nada poderá me apartar do compromisso assumido com Jesus. Como um dia Estevão pôde dizer, ele, o prisioneiro sozinho à frente de todo um sinédrio, submetido a um julgamento injusto. Saulo, naquela época, ainda preso às suas ilusões, chegou a dizer para aquele jovem: o sinédrio tem meios para fazê-lo abdicar do seu Cristo. E ele então diria, e suas palavras ecoariam para os séculos: o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas desconheço no mundo força capaz de me fazer negar ao Cristo, de abrir mão dessa liberdade, a mais valiosa de todas, que é permanecer fiel a Ele,
seja quais forem as consequências. Que Jesus a todos nos abençoe e que encontremos a cada dia mais com Jesus essa bendita liberdade. Muita paz.